Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição dos microfones ocultos do Fórum Chatos, do nosso podcast. E para essa que é a nossa 10ª edição, vamos tentar fazer um podcast nota 10. Vamos tentar, pelo menos. Contamos hoje com as presenças do Giovanni Chambon. Boa noite, pessoal. Chambon! Do Fábio de Castro. Boa noite. E do Fábio Barbano. Boa noite. E eu sou Antônio Felipe, mais uma vez apresentando o podcast. Outra vez flores? Antes de começarmos, gostaria de render uma homenagem especial a uma pessoa muito querida por todos nós, que infelizmente nos deixou no último dia 20 de abril. Nosso amigo Thomas Henrique, que tinha passado por uma cirurgia cardíaca alguns dias antes, mas acabou não resistindo e veio a falecer. Ele tinha 24 anos, completaria 25 alguns dias depois, e foi um dos mais importantes membros do meio CH. Participou de diversos sites e recentemente tocava o site Espírito e Suas Obras, a lista de episódios mais completa da internet. Fabão, queria que falasse alguma coisa? Tu conhecia ele já há bastante tempo, o que pode dizer assim sobre o Thomas? Eu conheci ele pessoalmente em eventos do fã-clube, né? Eu tive com ele em 2 eventos que foram realizados num restaurante e no segundo Festival da Boa Vizinhança em 2010. O Thomas, ele era um fã bastante especial porque ele promovia uma integração muito grande fora dos fóruns através de chats no MSN, né? Eu acho que a maior parte das pessoas do meio CH já participaram disso e formou-se grandes amizades, né? Vai fazer muita falta para nós. Fábio, tu também que era amigo do Thomas há bastante tempo, o que tu pode dizer sobre ele? Eu fui amigo do Thomas há 7, 8 anos. Eu fui amigo dele por muito tempo, de conversar assim pelo MSN quase que diariamente mesmo, né? Assim, se não conversasse por muito tempo, era sempre no chat. E se durasse muito tempo sem falar com ele, era no máximo 3 dias, ou assim, quando ele ficava sem internet, coisa e tal. Pô, era um cara, assim, como pessoa era fantástico, sabe? E como participante do meio sagrado, era um dos mais atuantes, né? Ele ajudou em várias coisas, inclusive a mais famosa, a mais popular é o guia de episódios, né, que tá com a gente agora no fórum, né, que ele tinha um afeto muito grande por esse trabalho, né, enfim, né, para ele era um trabalho bom, né, que era colher informações, né, além dos vários sites que ele participou ao tempo que ele realmente deu pro meio CH, ele deu a sua vida mesmo pro meio CH, né? Bom tempo da vida dele, já que ele tinha as incapacidades, problemas de saúde, coisa e tal, ele se doou muito pelo meio CH, exatamente uma maneira de reprimir um pouco, talvez um sofrimento, né? Não sei se é uma palavra muito forte, mas um problema de saúde grave, né? Que ele carregou pela vida dele inteira, né? Mas ele sabia que com o meio CH, com os fóruns, com os chats e tudo mais, o pessoal do meio CH, ele podia ter um aliviado aí. Giovanni, tu já conheci ele há pouco menos tempo que os Fábios, mas também participava dos chats, assim, de vez em quando, que tu pode falar sobre o Thomas? Eu tive uma relação muito pequena com ele, porque a gente se conheceu muito pouco, a gente não chegou a ser próximo. Mas o que eu tenho a dizer, baseado no trabalho dele, tudo que ele fez, tudo que ele representou para o meio CH é algo incomensurável. Quando eu vejo relatos de pessoas, quando eu vejo as pessoas que estavam no meio CH antes da minha entrada, eu vejo que ele tem uma significância muito maior do que eu possa entender por eu estar há pouco tempo. Então, com certeza, tanto para o meio CH como ser humano, foi uma grande perda, principalmente como ser humano, foi uma grande perda. E não tem o que falar, a gente sempre fica sem chão num momento desses. Essa passagem da nossa vida terrena é uma coisa que faz parte da vida, mas eu acho que a gente nunca vai aprender a lidar. Bom, eu conheci o Thomas há bastante tempo, desde mais ou menos o tempo que eu entrei para o meio CH, há quase 10 anos já. E desde 2011 que eu frequentava o chat, ele no MSN, e eu, pouco tempo assim, consegui construir com ele uma relação muito boa de amizade, era uma pessoa excepcional, uma pessoa de imenso caráter, não hesitava em defender
Entre abril e maio, o ator Carlos Villagrán esteve no Brasil para realizar sua turnê de despedida do personagem em nosso país, apresentando-se em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. Em todos os shows, teve ingressos quase esgotados em várias cidades, algumas cidades com ingressos esgotados, como Porto Alegre, São Paulo. E vamos falar um pouco dos shows com quem esteve lá, começando pelo Fábio Barbano, que esteve no show em São Paulo. Tá bom, como é que foi o show aí em São Paulo? Em São Paulo foram 2 shows, né? Um realizado no sábado e o outro no domingo. Eu estive só no show do domingo, que foi o primeiro que foi lançado, né? Lá no Carioca Club. Pelo que eu ouvi falar dos shows que rolaram pelo Brasil, de São Paulo, aparentemente foi o mais fraquinho, né? Ele não teve, assim, bandas, nem nada temático. O show começou com a exibição de episódios em espanhol, né? E depois veio o show principal do Carlos Villagrán, que durou acho que 45 minutos, mais ou menos. E o que mais garantiu, assim, risadas do público foram as piadas que ele fez com a forma física de uma participante que ele levou ao palco, né? Que era mais ou menos como eu, assim, né? Fofinha. Mas foi legal, foi legal. Giovanni, tu que encarou a estrada para cruzar o Rio Grande para ver mais um ator CH aqui em Porto Alegre, o que tu achou do show do Kiko? Como tu disse, eu viajei uns bons 600 quilômetros para ver o show. Assim como o show em São Paulo, também houveram 2 shows em Porto Alegre, um de tarde e um de noite, né? Eu fui no da noite, que foi o primeiro para o qual colocaram ingressos à venda. O show ele foi muito bom. Não somente a parte do show do Kiko em si, a abertura foi muito boa. A banda T-Spiritus que tocou era sensacional. Eu esperava uma banda apenas tocando as músicas CH e os caras foram lá e tocaram as BGMs clássicas no estilo heavy metal, dizendo assim, foi muito bom. Sem contar a participação do Nelson Machado, eu acho que o melhor momento do show de abertura foi quando o Nelson cantou o tema do Kiko. Aquilo foi fantástico, foi contagiante, todo o público vibrou. E o show em si, ele não era tanto que eu esperava, assim, eu esperava um show mais engraçado, mais dinâmico, mas o show era aquilo, era tu ver o Kiko no palco. Então ele foi, não tem outra palavra para definir a não ser foda. Eu ressalvo que como dinâmica de show, eu achei o show do Edgar muito mais bem estruturado, muito mais planejado, mas não coloco isso como algo negativo ao show do Kiko, não é uma comparação, mas eu e as pessoas que estavam comigo acabaram a gente acabou por se emocionar muito mais no show do Edgar do que no show do Kiko, tanto por toda aquela preparação, a homenagem aos atores que morreram, a homenagem ao Seu Madruga, quem foi no Sr. Barriga sabe como é que foi. Foi um show ótimo, foi muito bom e, além de tudo, para mim a viagem foi prazerosa, a estadia. Além de que eu apareci no SBT junto com o Carlos Villagrán, né? Acho que o pessoal viu. Então foi muito bom. Fábio, você e os cariocas tiveram agora em maio a oportunidade, pela primeira vez, de ver um ator CH fazendo show aí no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência de ver pela primeira vez um ator CH aí na Cidade Maravilhosa? Olha, foi ótima, mas antes eu gostaria de apresentar a vocês, eu trouxe uma coisa inovadora. Eu fiz uma matéria para o podcast, para que vocês de casa, então, enfim, escutem como é que foi mais ou menos lá o evento. Olá, amigos do Fórum Chaves. O show do Kiko, realizado no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, foi um sucesso. Desde o início, eram grandes as filas e o aguardo pelo show. A ânsia dos fãs em conhecer Carlos Villagrán pessoalmente era notável por um simples motivo: uma foto, um momento com o ator. A procura do Vale Foto era grande, já que a partir da compra de era possível tirar uma foto de até 4 participantes com o ator bochechudo. Após muita espera, o show se iniciou com uma apresentação musical da banda Netos da Dona Neves, que levou o público ao alarme. Ainda durante essa apresentação, Nelson Machado e Carlos Saido, dubladores da série, cantaram canções dubladas em português para delírio de todos os presentes. Mas o auge da apresentação, sem dúvidas, era Carlos Villagrán e sua provável despedida do personagem Kiko. Nitidamente emocionado, o ator fez o show com alto preciosismo e participação do público. Chamando 2 pessoas da plateia, Kiko dançou, saltou e fez 2 dos fãs seus pais, pelo menos por alguns minutos.
Após a apresentação, as filas ressurgiram dessa vez para entrar na cabine e tirar uma foto com seu ídolo. Foram mais de 120 fotos tiradas na noite de sábado, que para muitos foi motivo de alegria e descontração. Para o podcast do Fórum Chaves, Fábio, do Rio de Janeiro. Abraço. Beleza, essa foi a matéria aí do Fábio no show do Kiko no Rio de Janeiro. Mas então, Fábio, como é que foi? O que te sentiu assim? Como é que foi a experiência de ver o Kiko aí ao vivo? Foi show, sabe? O Villagrani, ele é um cara muito simpático. A gente, quando entrou lá pra tirar foto com ele, a gente bateu um papo com ele. Acho que ele, se pudesse, ele ficava até mais tempo ali com ele, mas não podia, aquela coisa toda tem que os outros tem que entrar. Mas ele é muito legal, né? Ele falou de Botafogo, dançou, pulou em cima da gente. Ele é muito animado. Eu acho que não é só pelo Kiko, que ele fica assim, não. Eu acho que ele é assim o dia todo. Eu tenho a impressão de que ele é assim mesmo, sabe? Agitado pra dedéu. E o pessoal lá, muito animado, uma fila enorme pra tirar foto com ele. Muita gente mesmo, né? Aí alguns até que davam meio que... vou tirar foto com o dublador tal, tirar foto com o Seidel, com o Berriel. Porque tinha uma fila muito grande e o pessoal tava meio que se distraindo ali no meio. E o show foi muito especial, né? Foi bacana. A aparente despedida dele aqui no Rio de Janeiro. Realmente... Não notou, mas teve muita gente mesmo lá na Quinta da Boa Vista, né? Que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro, no circo, né? E foi um evento muito bacana, cheio de gente. Encontrei amigos do fórum lá e o Villagrán, né? Que é um cara fantástico, um ser humano sensacional. Eu acompanhei os 2 shows do Kiko aqui em Porto Alegre. Foi uma experiência espetacular. Eu concordo com o Giovanni que o show não foi tão emotivo assim como foi o do Edgar, porque o do Edgar tinha uma estrutura especial para isso, tudo tinha um encadeamento assim, mais pensado assim, e o Kiko ele foi mais um improviso, mas isso não diminui o fato de que o show dele foi muito bom para quem queria ver o Kiko, ver ele ao vivo assim. O cara tem uma vitalidade impressionante, uma presença assim no palco que é um troço assustador. O cara, ele é uma metralhadora de piadas assim. Quanto menos espera, ele saca uma piada assim. É muito, muito, muito legal. Poder ter visto assim, ele ver o Nelson Machado ao vivo foi muito legal. O primeiro show estava quase lotado, que foi uma sessão extra. O show principal, esse lotou, assim, foi muito bom. Quase 2.000 pessoas estiveram no Opinião aqui em Porto Alegre para ver o Kiko. Aproveitei também, em nome do Fórum Chaves, levei para ele e para a esposa dele, Rebeca, uma camiseta do Fórum. E ele gostou muito do presente e tal. E o Fórum Chaves esteve presente nessa turnê, nos principais shows aqui, apoiando, fazendo divulgação. Foi muito legal toda a experiência de, mais uma vez, com uma turnê de um ator cega por aqui. Além dos shows, o Kiko ele participou de alguns programas de TV aqui, o Agora é Tarde com o Danilo Gentili e o Domingo Legal com o Celso Portiolli. Então, eu queria dizer o seguinte, a gente viu uma ótima entrevista, uma entrevista muito boa, contagiante, uma entrevista que prendeu a atenção com o Danilo Gentili, né? E em contrapartida, a gente viu que o Celso Portiolli uma entrevista deprimente, com reprise de entrevista, fazendo o Carlos assistir cenas do episódio de Acapulco, tipo, coisa mais clichê ever. Então, muitos fãs ficaram descontentes com a entrevista no Domingo Legal e com razão. Mas esses dias eu tava discutindo com os amigos e é a questão do público-alvo de cada um. O Danilo Gentili, até pelo horário dele, assim, ele trabalha para um público mais seleto, digamos assim, querendo usar bem as palavras, um público mais cult e tal. E o Celso Portiolli fez aquela matéria pro povão mesmo, é aquilo que o povão quer ver, é aquilo que o povão curte. Então, eu acho que cada um fez o seu trabalho. Tivemos 2 chances legais de ver o Kiko e tal, uma para quem gosta de uma entrevista boa com conteúdo, e outra pra quem gosta do pastelão, de ver o cara assistindo episódio e sendo forçado a fazer cara de quem tá gostando. Brincando então, de flutua ou não flutua também. Aquilo ali foi de tomar paciência, né? Nossa. Mas a gente tem que destacar, apesar disso, no Domingo Legal. Teve aquela homenagem no final ali que foi muito boa. Essa homenagem foi fantástica. Foi a melhor que eu acho que um ator
ganhou aqui no Brasil, pelo menos da minha parte. Foi uma... Só faltou aquela mensagem ter sido narrada pelo Nelson, só faltou isso. Ah, mas aí perdi um pouco do efeito, cara. Foi tipo uma coisa assim, botaram um locutor muito sério, assim, né? É. Mas eu não digo o Nelson fazendo voz de Kiko. Imagina o Nelson, sei lá, como ele dublou o Homem Bicentenário, aquele com a voz séria. Ia ficar bem legal. Bom, para quem quiser conferir esses 2 programas, tem ali no nosso canal no YouTube, dá para ver na íntegra. E em Porto Alegre, Carlos Villagrán foi nomeado embaixador da cidade na Copa do Mundo, que gerou uma enorme polêmica no Rio Grande do Sul, dividida entre aqueles que eram favoráveis e os que eram contrários a essa nomeação. E aí, o que acharam dessa nomeação dele para embaixador, dessa polêmica toda que se instalou? Olha, eu acho uma tremenda de uma besteira o pessoal achar isso ruim, o pessoal não gostar. Afinal, ele é 2 coisas. Primeiro, um apaixonado pelo futebol, ele adora a Copa do Mundo, essas coisas. E o segundo é um ídolo brasileiro, é inegável. Eu conheço gente que nem gosta do seriado e gosta do Kiko, gosta do Carlos Villagrán. Então, de certa forma, uma ideia foi muito bacana de chamar ele para ser embaixador, né, em Porto Alegre, onde ele, enfim, chegou e foi tão bem tratado. Acho bacana, acho muito legal mesmo. Então, complementando o que o Fábio disse, a gente tem que levar em conta que eram 19 embaixadores, ninguém se preocupou com os outros 18, o pessoal só queria descer o pau e ter escolhido o Kiko porque, tipo, tava na moda. Tem muita coisa que o pessoal critica porque, é legal criticar isso, criticar aquilo. E outra, o embaixador, entre aspas, para a Copa, ele é um cargo figurativo, ele não faz nada além de promover Porto Alegre como cidade sede da Copa. E quem é melhor para promover do que um cara que está num programa que é famoso em mais de 90 países? Levando em consideração as pessoas que queriam que tirassem o Kiko para colocar o guri de Uruguaiana. Com todo respeito, mas o guri de Uruguaiana é famoso só dentro do estado. Dentro do estado não é preciso divulgar Porto Alegre. Então é isso, é uma coisa sem lógica. A pessoa reclama simplesmente por reclamar. Foi uma discussão muito sem sentido, porque onde tinha vários embaixadores, muita gente pensou que ele seria o único, assim. As pessoas, a maioria que soube das notícias, conhecia que existia esse cargo de embaixador da Copa. Teve, por exemplo, essa discussão, qual é a ligação dele com o futebol e tal, mas, por exemplo, a Miss Brasil, a ex-Miss Brasil, Gabriela Marcos, que foi também nomeada embaixadora, não tem ligação nenhuma com o futebol, a não ser torcedora do Grêmio. E já ter dado para alguns jogadores também. Pois foi uma discussão muito ridícula. Enfim, o cara tem uma projeção nacional só a simples anúncio de que ele seria nomeado embaixador. Isso vai se repercutir em sites de toda a América Latina, até da Espanha. Isso foi repercutido. Então, o cara é famoso em toda a América Latina, é famoso mundialmente e tem todo o cacife para ser embaixador da cidade na Copa do Mundo. Foi uma discussão muito boba e, de certo modo, excessivamente bairrista também. Isso eu falo sendo um morador daqui de Porto Alegre. E nesse caso, o bairrismo foi muito exagerado. Fora que o Fortunati foi um gênio em fazer isso. Olha o buchincho que deu, né, cara? No começo de março, depois de algumas semanas no ar, de novo o Chapolin Colorado saiu da grade do SBT. Foram exibidos vários episódios de sketches inéditos e perdidos, mas muita coisa ainda ficou arquivada. E pela baixa audiência, a série acabou saindo do ar e entrou no lugar o Arnold. E ficou o Chaves ali naquele horário da tarde. Bom, o que achou disso, desse pouco tempo que o Chapolin ficou no ar? O que eu acho é que o SBT perdeu 20, 30 anos para utilizar esses episódios, né? Preferiu estrear depois que a série já não rende mais tanto quanto antigamente. E os resultados de audiência nessa volta do Chapolin foram pífios. Arnold está dando uma audiência bem maior, né? Então a gente fica chateado de saber que muitos esquetes e episódios inéditos talvez nunca venham ao ar ou venham daqui a muito tempo, né? Mas, infelizmente, eles que não souberam utilizar esse material no momento adequado, nos anos 80 e anos 90, né? E acho que tem alguma chance assim de Chapolin voltar? Tem alguma expectativa de quando talvez possa voltar? Se voltar?
Eu não tenho nenhuma. Eu tenho desejo que volte, pelo menos pra passar uma única vez, os episódios que a gente não pôde ver, porque todo mundo quer esses inéditos, as dublagens inéditas que a gente ainda não viu. Então, o SBT podia, poxa vida, passa de madrugada, cara. Põe de madrugada no lugar de uma série fuleira, mas põe no ar isso aí pra gente ver, é muita sacanagem. É, que nem fala o Chaves, né? Que faz anos que a gente tá esperando. É que faz anos que eu tô aguentando. Bom, enquanto não voltam, os episódios inéditos perdidos que foram exibidos, o pessoal pode todos encontrar no nosso canal no YouTube. E vamos aguardar aí, quem sabe, talvez ano que vem, 30 anos de Chato Chapolin no Brasil, quem sabe o SBT volte aí com a série no ar. Ou ainda esse ano, numa dessas, o SBT é sempre imprevisível. Bem, há alguns dias surgiu a notícia de que o produtor de Hollywood, Roberto Orsini, filmes como Transformers, Star Trek, ele deseja levar o Chaves para um filme de animação em Hollywood. E aí, Fábio, o que tu acha disso? Acha que seria legal um Chaves em Hollywood, assim? É uma ideia meio avançada, assim, do nosso tempo, mas já se falou tanto de Chapolin em Hollywood, né? Chaves seria uma ideia até mais simples, uma coisa mais nobre. Chapolin, acho que já iam exagerar um pouco em efeitos especiais e coisa e tal, né? Mas o Chaves dá pra fazer alguma coisa boa, sim. Se for realizado de fato, que seja fiel também, né? Porque se for uma coisa meio chifruda, não sei de onde tirei esse termo. No começo de maio ocorreram as eleições para a moderação do Fórum Chaves. Tivemos a saída de alguns nomes importantes, como o Chavo, Rafael, Eric Alessandro, Matheus Rolim, porém ganhamos o acréscimo de outros nomes importantes, como o Rodrigo César, o I, o Rei de Copos, Billy Drescher, o André Chapatin e a volta do Dudu Cavalari. A moderação agora ficou assim. Na administração, eu, Antônio Felipe, o Fábio Barbano, o MSM Deloche e o Rafinha. Os moderadores, o Arcanto Charrito, o Giovanni Chamou de MC Volt. E na moderação, o André Chapatin, o Billy, o Dudu Cavalari, o Dani da Silva, o Felipe Caio, o Fábio, o I, o Rei de Copos e o Vitor. O que eu vi na eleição, muito bom. Os debates, assim, niveladíssimos. A eleição no bar foi muito, muito disputada, né? Muita gente e uma disputa boa, né? Muita gente boa se candidatando. É legal isso, é bacana, a gente vê o interesse do pessoal em participar aí do progresso do fórum, né? E os que venceram até agora não comprometeram, olha que maravilha, estão bem. Inclusive o Cavalari, que voltou, assim, em determinado momento de ausência, aí ele se candidatou, né? Muita gente estranhou isso, mas ele ganhou e tá honrando aí o papel de ser moderador do bar. Quero café! Eu acho que o que o Fábio falou, eu quero só fazer um recorde de um ponto. A eleição do bar, eu acho que ela foi a mais disputada que eu já vi. O Barney perdeu por quantos votos mesmo? 6 votos. Cavalari teve 23, o Barney teve 17. Então, levando em consideração que o Barney é um usuário novíssimo, com, sei lá, 2 meses de fórum, ele participa exclusivamente dos off-topics, ele participa em quase nada nos outros, eu achei essa eleição histórica, foi digna do cara ficar de pé e bater palmas. Porque ele concorreu com o Cavalari, que é uma lenda viva dentro do fórum e perdeu dignamente. Então eu quero dizer, quero pegar esse caso como exemplo para dizer que outras pessoas que não venceram, como a Fonte, que foi uma surpresa para mim também, eu não esperava que o resultado que teve, mas eu quero usar esse recorte como exemplo para dizer que quem não ganhou também está de parabéns, porque foram eleições acirradíssimas, foi faca na bota essas eleições, então parabéns para quem não venceu também. Só foi uma pena que fecharam o tópico de debates do Henrique SBT, né? Chegando ao fim do nosso podcast. Bem, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Sigam o fórum nas nossas redes sociais, no twitter.com/Fórum Chaves, no facebook.com/Chaves Chapolin, no youtube.com/Fórum Chaves. Uma última mensagem aí, Fábio de Castro. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Acho que o fórum tá nessa evolução mesmo. O que eu falei aqui em relação à eleição foi sincero. Mandar um beijo para Dani, que continua me enchendo o saco muito no fórum e fora também.
Giovanni? Quero agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Obrigado de nada. Beleza. Fábio Barbano. Tchau e até o próximo. Isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. E até a próxima edição dos Microfones Ocultos do Fórum Chaves. Tchau. Oi, eu sou o Matheus. Eu vou falar agora. Quero café! Quero café! Eu acho que vai ficar uma bosta. Isso aqui tá uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpa!